Juízes 9, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhei. Diz assim o texto: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Oremos. Senhor nosso Deus, que a tua palavra venha trazer luz para nós e que possamos entender o seu recado nessa noite e aplicá-lo à nossa vida, Pai. Abençoa-nos como nação, abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes, nosso presidente, e que toda corrupção, toda maldade, Pai, que está sobre essa nação seja banida em nome do Senhor Jesus. Venham tempos de paz, de prosperidade, de refrigério, tempos de bênção sobre essa nação, que possa ser conhecida como uma nação que teme o teu nome, Pai. Nós oramos e desde já repreendemos toda e qualquer armação do inimigo, toda e qualquer intenção do mal sobre esta nação. Declaramos ela abençoada em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, acho que vocês sabem que no tempo dos juízes não havia rei sobre Israel. A nação era organizada em tribos, em comunidades que plantavam, criavam animais, e cada tribo tinha o seu líder. Não havia um rei que dominasse sobre eles. Quando havia necessidade da nação toda se unir, como por exemplo, uma invasão estrangeira, uma guerra, uma ameaça dos de fora, eles elegiam um juiz que iria conduzir a nação naquela guerra, naquela batalha. Nesse caso aqui, havia sido escolhido Gideão para guerrear, liderá-los na guerra contra os amalequitas. E Gideão fez, vocês conhecem a história de Gideão, que com 300 homens venceu 120.000 e deu a vitória a Israel sobre os amalequitas.
Quando Gideão, depois dessa vitória, né, se consagrou como um líder sobre a nação de Israel quiseram escolhê-lo como rei, elegê-lo como rei, mas Gideão não aceitou. Gideão falou: olha, eu tenho 70 filhos, 70 filhos, hein, Gideão, cara? Ele disse: eu tenho 70 filhos, que meus 70 filhos então reinem sobre vocês. Mas entre esses 70 filhos de Gideão, havia um que era muito mau. Tão mau que ele mesmo matou os seus outros irmãos todos. Ele matou todos. Diz que ele matou 69 irmãos, só para ficar como o rei, como o líder geral da nação. Aliás, ele não matou 69, não. Escapou um, que se chamava Jotão. Jotão, então, ao ter escapado da fúria de Abimeleque, que queria governar sozinho sobre a nação de Israel, ele, vendo que o povo estava favorável a Abimeleque, que era ruim, o povo acabou sendo ludibriado, enganado por Abimeleque, falou: olha, eu mato meus irmãos e fico reinando sobre vocês. Jotão, para abrir os olhos da nação de Israel, ele fez uma parábola. Qual a parábola que ele criou? Ele criou uma parábola na qual as árvores se reuniam para escolher um rei para eles, para as árvores. Olha a parábola que Jotão criou. Ele disse assim: ouçam-me. Eles iam coroar Abimeleque rei. Aí quando Jotão soube disso, ele subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram, ou seja, a oliveira não quis ser o rei sobre as outras demais árvores. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? A figueira também não aceitou reinar sobre as árvores. Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Então, a videira também não aceitou ser rainha sobre as outras demais árvores. E, finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Interessante essa parábola, né? As árvores, querendo eleger um rei para si, foram perguntar a uma árvore, a outra árvore, e outras se queriam ser os seus reis, né? Primeiro perguntaram para a oliveira, depois para a figueira, depois para a videira, e finalmente para o espinheiro. Olha quem quis ser rei sobre as demais árvores. Um espinheiro. Será que... E ele propôs algo bom para as outras demais árvores. Olha, eu proponho que vocês venham se abrigar à minha sombra. Será que um espinheiro pode proporcionar sombra? Sombra representa o quê? Refrigério, abrigo, bem-estar. Será que um espinheiro pode proporcionar isso? Será que a gente não se machuca embaixo de um espinheiro? Será que um espinheiro pode produzir coisas boas? Então essa foi a proposta do espinheiro. E as árvores queriam exatamente escolher quem para ser o seu rei? Um espinheiro. Olha, poderia ser rei sobre todas aquelas demais árvores, a oliveira, que representa o azeite da unção, a oliveira da qual se extrai o azeite da unção.
a oliveira, do qual se beneficiam as pessoas do seu azeite, do seu fruto. Poderia ser rei sobre as demais árvores, a figueira, representando os frutos, representando também tudo aquilo que diz respeito a Israel, ao cumprimento das promessas, das profecias sobre Israel. Poderia reinar ainda sobre as demais árvores, a videira, da qual se extrai o vinho, que é o símbolo da alegria, trazendo felicidade, trazendo tudo aquilo que é bom. Mas não, quem se propôs a ser rei? O espinheiro. E com qual intenção? Falou, olha, venham todos se abrigar à minha sombra, venham que eu vou proporcionar sombra, refrigério para vocês. Do contrário, se vocês não quiserem, sairá fogo de mim, que destrói até o cedro. O que representa o cedro? O cedro é uma árvore tão forte, tão resistente, diz que é uma das poucas árvores resistentes, imunes à ação de cupins. O cedro pode durar anos e anos, parece que pode durar até 100 anos, uma árvore chamada cedro. E ela pode crescer até 30 metros de altura. É uma árvore resistente, cuja madeira se presta para muitas obras de qualidade. Olha só, a intenção do espinheiro, fazer com que fogo saia dele e até queime o cedro. O cedro aí representa a igreja do Senhor, pela sua força, pela sua robustez, pela sua qualidade, pela obra a que o cedro se presta a realizar. Qual a proposta do espinheiro? Olha, se vocês não quiserem se abrigar à minha sombra, de mim pode sair fogo que venha destruir, queimar até o cedro. Queridos, essa parábola que Jotão criou para mostrar o perigo que a nação de Israel estava incorrendo em escolher para si um rei mau, que era Abimeleque, filho de Jerubaal ou Gideão. Esse filho de Gideão, Abimeleque, matou todos os outros 69 irmãos, ou 70. Creio que Gideão devia ter 71 filhos. Em uns textos dizem que ele tinha 70, mas se Abimeleque matou 70, pensando que tivesse matado Jotão também, então Jerubaal ou Gideão tinha 71 filhos. Mas que seja, se ele matou 69 ou 70, ele matou todos os seus irmãos, em troca do poder. Ele queria reinar sobre as outras demais, sobre a nação, sem os seus irmãos. Ele queria reinar sozinho. A proposta de Gideão era, olha, que meus filhos reinem sobre vocês, mas eu não quero ser o rei. Mas Abimeleque quis reinar sozinho. E Jotão, por ter escapado da fúria de Abimeleque, propôs, olha, eu vou ser o rei sobre vocês. E a nação de Israel, que até então não tinha um rei, quiseram escolher exatamente quem? Um espinheiro para reinar sobre eles. Essa parábola é muito interessante, muito legal. Mostra que muitas vezes o coração humano, o coração dos homens, está sempre predisposto, inclinado a escolher aquilo que é mal para si. Nós, os seres humanos, as pessoas, temos essa predisposição no nosso coração de sempre escolher aquilo que é mal. Nós temos sempre diante de nós a bênção e a maldição. Como houve uma profecia para o Brasil, uma profeta americana, eu até postei esse vídeo no nosso canal, e ela fala que o Brasil está agora, nesse momento, entre a bênção e a maldição. Há uma escolha diante de nós, a bênção ou a maldição. E nós, os seres humanos, temos a predisposição, a tendência de inclinarmos para o caminho da maldição, para escolhermos a maldição. É uma tendência natural. É uma tendência. Porque muitas vezes, é que nem nós temos dois caminhos, o largo e o estreito. O largo apresenta ou representa todas as facilidades que nós temos. Todo o comodismo,
tudo ao nosso dispor, ao nosso prazer. E o estreito representa aquele caminho. Creio que não são somente vocês que estarão ouvindo essa mensagem, ela está sendo transmitida, já compartilhei, vou também transmiti-la depois em outros canais, para que as pessoas pensem, meditem, reflitam nesse momento de uma decisão tão importante. E, sobretudo, que nós possamos estar orando pela nossa nação. A Bíblia nos diz que é o nosso dever orarmos pelas autoridades, orarmos por... Quer ver isso? Abra aí a sua Bíblia, primeira carta, ou segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se não for a segunda, é a primeira. Vamos lá. Aliás, é a primeira. Primeira de Timóteo 2, 1 e 2. Só errei na primeira. Primeira de Timóteo 2, 1 e 2. O que diz? Olha, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, aqui eu vou abrir um parênteses, ou presidentes, né? Porque a Bíblia foi escrita num contexto de monarquia, então é pelos reis, presidentes, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha, eu coloquei, não sei quantos assistiram, mas eu coloquei ainda essa semana o testemunho de uma sul-coreana, uma coreana, não da Coreia comunista. A Coreia, vocês sabem, é dividida em duas partes, Coreia do Norte, que é comunista, e Coreia do Sul, que é cristã. Essa sul-coreana, que ela diz que o coração dela é verde e amarelo, e realmente é, ela deu um recado para a nação brasileira. Ela falou, olha, lá na Coreia, tudo nós vencemos através da pobreza. Ali, ali a nação hoje é uma das mais desenvolvidas do mundo. Os governantes são justos, honestos. A corrupção foi banida. Por quê? Pela oração de cerca de 3% da população. Nós éramos em 3% da população, hoje os cristãos são a maioria. Mas através dessa oração dos 3% de cristãos, a Coreia atingiu esse patamar e ali a corrupção foi banida. Olha só que interessante. Ela diz que é costume dos coreanos, toda vez que eles vão orar, antes de orar pelas necessidades próprias, eles oram primeiro pelas necessidades da nação. Pelos governantes, por aqueles que estão em posição de autoridade. É assim que eles fazem, para depois orar por suas necessidades. Para quê? Porque aqui é um dever, e diz assim, orem pelos reis, presidentes, por todos que exercem a autoridade, para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então não adianta eu orar por mim, orar pela minha família. Se eu não tiver um governante justo, eu não vou ter aquilo que eu preciso, minha família não vai ter aquilo que ela precisa, na área da educação, na área da segurança, na área da saúde. Então, ela deu esse recado, eu achei tão interessante, eu postei lá, foi ontem. Um recado muito interessante. E ela diz assim, olha, é tão importante isso, tão importante, que vocês não imaginam como é importante orar pelos governantes. Ela disse mais, quando vocês tiverem algum ressentimento contra a autoridade, não xinguem, não amaldiçoem, não roguem praga, seja qual for o governante, porque naquele momento de ira,
uma decisão errada tomada pelo governante, o nosso ímpeto qual é? É xingar. Ah, esse governante mau, esse governante corrupto, fez isso, fez aquilo, tomou aquela decisão. Ela disse que isso é uma maldição que vai acarretando sobre aquela autoridade. Quanto mais a gente xinga, quanto mais a gente atribui coisas ruins à autoridade, mais assim ele fica. Ele fica do jeito que a gente está atribuindo a ele. Vocês sabem, as nossas palavras têm poder. Então, às vezes o governante não é nem um governante mau, não é nem um corrupto, mas de tanto o povo amaldiçoar, ele é corrupto, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. Ele acaba se tornando aquilo que a gente intitula ele. Então ela disse, ao invés disso, de xingar no momento de ressentimento, raiva, abençoe os seus governantes, orem pelos seus governantes, orem pelas autoridades. Depois vocês assistam esse vídeo. Um recado profético de uma coreana para a nação brasileira. Ok? Então, queridos, olha só, é importante. E vocês sabem que eu já cansei de falar isso, os grandes impérios do mundo caíram, ruíram por causa da corrupção do gênero humano, pela degradação moral. O Império Romano, que era gigantesco, fortíssimo, caiu por quê? Degradação moral. Vocês veem aqueles filmes da época de Calígula, dos imperadores, vê quanta depravação moral, quantas orgias, quantas imoralidades. Aquilo que fez com que o império decaísse, entrasse em ruína. Então, o que o inimigo quer para a nossa nação é isso, é a decadência moral, a decadência espiritual, porque a nação estando em decadência moral, em decadência espiritual, a família sendo destruída, ele destrói toda a base da nação, destrói a base das famílias e afeta até a igreja, afeta a nossa vida.